Oiê, uma adolescente me escreveu. Ela tem 15 anos e quer se tornar vegana. Ela já é vegetariana e quer se tornar vegana. E escreveu dizendo que os pais não deixam porque falou que vai atrapalhar o crescimento dela e se isso era assim mesmo, né? Eu recebo no consultório bastante crianças e adolescentes acompanhadas dos seus respectivos pais fazendo essa escolha. Às vezes as crianças pequenininhas nem fazem a escolha assim, tipo, mamãe, quero ser vegetariano, quero ser vegano, né? Simplesmente deixam de comer, se recusam a comer e os pais trazem porque ficam preocupados, legitimamente preocupados, porque são pais. Os adolescentes é diferente, eles manifestam isso e aí os pais trazem e eu gosto bastante de conversar com os pais e tranquilizá-los, porque eu sou mãe e eu sei o quanto a gente se preocupa com a vida dos nossos filhos. Mesmo a gente tendo um filho grande, meu filho já é grande, já é adulto, mas eu ainda me preocupo com ele, me preocupo com a saúde dele, né? Quando a criança ou adolescente, a gente se preocupa mais ainda, porque ainda não tem capacidade de tomar as próprias decisões ou fazer escolhas mais acertadas. Então, de forma geral, a exclusão de alimentos de origem animal, carnes, ovos, laticínios e o mel, né, que são esses alimentos que são retirados numa dieta vegetariana estrita, ou a gente pode chamar de dieta vegana, embora esse termo possa causar algum desconforto, mas o que a gente quer dizer assim, é uma alimentação isenta de qualquer componente de origem animal. Se chama de dieta vegana ou vegetariana estrita, aí é só uma questão de como a gente chama, tá? Ela é segura em todas as fases da vida. O que uma carne tem é basicamente proteína e gordura. O ovo tem proteína e gordura. Esses dois alimentos, né, carnes em geral, tá? Não é só carne de vaca, frango, peixe e porco e demais carnes. E ovos não contêm carboidratos. Os laticínios, que é o leite e seus derivados, eles contêm predominantemente gordura, tem um pouco de proteína e carboidrato, mais no leite, tem pouco no queijo, quanto mais amarelo o queijo tem menos carboidrato, então aí tem algumas variações. O fato é que carnes e ovos têm predominantemente proteína e gordura, praticamente 50% de cada, e os laticínios têm aí em torno de 70% de gordura e os demais divididos aí em carboidratos e proteínas. Se eu vou retirar esses alimentos da alimentação, do cardápio, né, do dia a dia, eu preciso garantir que tenha alimentos contendo proteínas, gorduras e carboidratos. O grupo alimentar que tem proteína em quantidades excelentes, ótimas, e que tem os aminoácidos são as menores unidades de proteína. A gente consome um alimento contendo proteína e a gente absorve, coloca para dentro do nosso corpo os aminoácidos. Então, eu preciso olhar no reino vegetal qual é o grupo alimentar que tem uma ótima quantidade de proteína e um ótimo perfil ou quantidade desses aminoácidos. Este grupo é o grupo das leguminosas. Eles têm uma excelente quantidade de proteína e têm todos os aminoácidos que também são encontrados nas carnes e nos ovos. Então, eu não preciso ingerir carnes e ovos para obter proteína e por conseguinte, os aminoácidos que as compõem, porque eu vou encontrar isso especialmente nas leguminosas, mas também nos cereais, nas castanhas. Eu tenho pequena quantidade nas verduras e nos legumes e nas frutas, pequena quantidade nas batatas, mas eu ainda tenho. É pequeno, não é significativo e às vezes falta algum aminoácido. Para os laticínios, a preocupação fica com o cálcio. Se eu tiro o laticínio, como que eu vou pegar cálcio? Eu tenho vários alimentos de origem vegetal que são riquíssimos em cálcio. Só para você ter uma noção, 100 ml de leite de vaca tem 120 miligramas de cálcio. 100 ml de leite de vaca dá meio copo de leite de vaca. 100 gramas de gergelim tem cerca de 950 miligramas de cálcio. 100 gramas de gergelim é 3/4 de xícara de chá de gergelim, tá? É claro, eu bebo 100 ml de leite muito mais fácil do que
consumo 3/4 de xícara de chá de gergelim. Então, ao invés dessa medida do gergelim, vou te dar outra medida. 100 ml de leite de vaca, 120 mg de cálcio. Uma colher de chá de semente de gergelim, cerca de 100 mg de cálcio, 95 mg de cálcio. Bem parecido. Então, eu posso trocar 100 ml de leite por uma colher de sopa de gergelim bem cheia, que eu vou ter praticamente a mesma quantidade de cálcio. Então, eu ainda tenho cálcio em folhas escuras, eu tenho cálcio em temperinhos, eu tenho cálcio nos próprios leites vegetais. A mesma quantidade de cálcio que eu tenho no leite de vaca, eu tenho no leite vegetal enriquecido. Então, se a opção é fazer a troca ou a retirada desses alimentos, existem possibilidades no reino vegetal que atendem às necessidades nutricionais da mesma forma. Uma outra preocupação quando vai se tirar esses alimentos de origem animal do dia a dia é em relação ao ferro. Carnes, só as carnes vermelhas e determinados cortes de carne vermelha têm quantidades de ferro. Quem tem mais ferro, 100 gramas de carne ou uma concha de feijão, que é o equivalente pelo Ministério da Saúde? É uma concha de feijão que tem muito mais ferro. Isso está na tabela nutricional, é fácil da gente demonstrar, então é mais um hábito cultural de que a gente tem que comer carnes para obter ferro e proteína, leite para obter cálcio. Não é necessário, a gente encontra no reino vegetal de forma abundante e fácil. O elemento que a gente tem, que gera mais dúvida, é a vitamina B12, que só é encontrada em carnes, ovos e laticínios. Quando a gente retira esses alimentos, a gente não vai conseguir obter vitamina B12, a não ser que seja da suplementação. Porém, pessoas que consomem carnes, ovos e laticínios também podem ter carência de vitamina B12. Por quê? Porque muito mais do que ingerir a fonte da B12, é eu ter a capacidade, ou o organismo ter a capacidade de metabolizar esta vitamina B12. Carregá-la no intestino, absorver na parte correta, levar até o fígado, mexer com esse ciclo do intestino para o fígado. Isso é muito mais importante do que consumir exatamente a B12. O fato da pessoa comer alimentos fonte de B12 não significa que ela nunca vai ter carência de B12. Existe uma estatística que mostra que na América Latina, 40% da população onívora, ou seja, a população que consome carnes no seu dia a dia, tem falta de B12. É justamente por esta razão. Então, esta mocinha que deseja ser vegana e que está aí preocupada com a preocupação legítima dos pais, porque os pais só querem o melhor para os filhos, tem aí como a resposta. Ela pode sim adotar uma alimentação sem nada de origem animal já aos 15 anos, sem nenhum risco de comprometimento à saúde dela, desde que ela consuma uma alimentação integral, variada, colorida, que as leguminosas estejam presentes, que se observe quais são as fontes de cálcio que ela está escolhendo, assim como se tivesse leite de vaca, também a gente teria que consumir cálcio de origem vegetal e tudo vai caminhar bem. Nesta transição, como a gente vive numa cultura onívora, né, é importante que se faça uma consulta a um profissional que conheça de alimentação vegetariana para poder fazer todos esses equilíbrios, já que o brasileiro de partida não come muito bem, né? Come pouca fruta, verdura, legume, às vezes come só a carne com legumes e não coloca arroz e feijão. Então existem já desequilíbrios na alimentação onívora que, se você vai passar para uma alimentação vegetariana, precisam necessariamente ser corrigidos. Então, tudo bem um adolescente partir para esta jornada de uma alimentação mais ética, sem componentes de origem animal.